Começamos logo a falar de teologia e de Sagrada Escritura. Não demorou muito e eu já lhe confiava a minha irritação a respeito dessas novas interpretações das Escrituras, que consistem em ver ali apenas um conjunto de símbolos sem sentido, sem grande relação com alguns fatos, e aqueles exagerados que consideram tudo absolutamente reais, e mesmo no que diz respeito à vida do Cristo. Ele me disse então algumas palavras a respeito de um aparelho misterioso que poderia silenciar todos aqueles belos discursos. E acrescentou: veja, o senhor terá que ensinar em breve em um grande seminário. O padre Brine acabava de se formar. Então, caso tenha tempo, vá me visitar no monastério amanhã à tarde. Falaremos a respeito de tudo isso com mais calma. No dia seguinte, peguei novamente o vaporeto rumo à pequena ilha de San Giorgio, bastante intrigado com o que me esperava, se eu soubesse, argumenta padre Brine. Aqui está mais ou menos o resultado daquele longo encontro. Tudo começara, como já mencionamos anteriormente, com o extraordinário incidente ocorrido no Laboratório de Física Experimental da Universidade Católica de Milão, envolvendo o padre Gemelli Ernetti, que filtrava cantos gregorianos para a eliminação de harmônicos. O padre Ernetti, que é também um cientista diplomado, tanto em física nuclear quanto em línguas antigas, imaginava o que deveria acontecer com esses sons, uma vez eliminados em seu trabalho. Desapareceriam verdadeiramente? Seriam reduzidos do nada ou simplesmente seriam eliminados da gravação? Como sábio, era-lhe evidente que esses sons deveriam continuar a subsistir em algum lugar. Mas se isso acontecia com aqueles sons, deveria ter acontecido também com todos os sons do passado, de todas as épocas. E caímos então na hipótese formulada por George Shepard. Padre Ernetti discutiu com outros físicos. Como ele era muito bem relacionado, criou pouco a pouco em torno de si uma equipe de cientistas que, em segredo, se lançaram nessa aventura fantástica, localizar os sinais do passado. Nascia o cronovisor. Quem descobriu o cronovisor? Pergunta padre Brine. Nós éramos muito, relata o padre Ernetti. Firmei um dos seus discípulos, Fermi, e um dos seus discípulos, Henrique Fermi, foi um grande cientista, um prêmio Nobel japonês, um cientista português e Wernher von Braun, que se interessavam muito pelo assunto. Veja que a equipe era de titãs da física daquele tempo e tinha outros pesquisadores que o padre Brine me revelou o nome. Mas como os senhores descobriram uma coisa tão surpreendente, praticamente por acaso, uma simples ideia, assim como o ovo de Colombo, basta que alguém pensasse no problema. Mas então, algum dia, poderá também alguém chegar a essa descoberta? Não acreditava o padre Ernetti, seria quase impossível. Seria preciso um grande golpe de sorte imenso. Antes, talvez sim, pois havia poucos físicos de alto nível envolvidos no assunto, argumenta o padre Brine, mas hoje não me parece assim tão certo. Os físicos estão trabalhando muito atualmente na questão do espaço e do tempo, mas os senhores podem olhar no tempo para onde querem? Perguntou ele ao cientista católico. Perfeitamente, para qualquer lugar, para qualquer época. E o que já conseguiram ver? Começamos tentando captar um discurso de Mussolini. Para nós a dificuldade estava apenas na escolha. Não nos faltava documentos que pudessem testar a autenticidade das imagens e dos sons recebidos. Depois, voltando no tempo, procuramos captar a imagem de Napoleão. Seu rosto nos era bastante conhecido e temos muitos documentos que nos poderiam ajudar a uma comprovação. Acredito, se entendi bem seu discurso, que tratava da proclamação da República Italiana. Voltando ainda mais o tempo, sempre do conhecido para o desconhecido, captamos várias cenas da antiguidade romana. Uma cena do mercado de frutas e legumes de Trajano, um discurso de Cícero, um dos mais famosos, a primeira catilinária. Nesse ponto notamos que há uma pequena diferença de pronúncia em relação àquela ensinada nas escolas de hoje. Por fim, captamos um pequeno sainete, espécie de curta tragédia antiga, quase que totalmente perdida, de autoria de uns primeiros poetas da língua latina. Tínhamos conhecimento apenas de 25 citações feitas por 3 autores antigos, Próbios, Nônios e Cícero. Ela foi representada em Roma em 169 a.C. Imagina, eles viram essa cena no cronovisor, não só a fala como também a imagem. E os senhores puderam reconstituir o texto? Nós vimos e ouvimos tudo, diz o padre Ernetti. O texto, os coros, a música, aliás, eu publiquei o texto integral dessa tragédia. Trata-se de uma época apaixonante na qual o latim, sob a influência do grego, desvencilhava-se das formas dialetais e populares para poder se impor, aos poucos, como a grande língua literária.
Tudo isso é absolutamente fantástico, inacreditável, maravilhoso. Mas diga-me, padre, quando o senhor me disse que deveria vir aqui encontrá-lo, acho que não era só para isso. O Senhor tinha me falado da vida do Cristo. Os senhores puderam chegar de fato até a vida do Cristo? Sim, claro. E então? Houve um pequeno silêncio, uma hesitação, ou um breve recolhimento antes de começar. E o padre Ernest retomou a palavra. Em primeiro lugar, tentamos captar a imagem da paixão. Inicialmente enfrentamos uma dificuldade, por mais monstruosa que seja essa espécie de suplício. A crucificação era frequente naquela época. Havia muitos homens crucificados. Era difícil saber quem era o Cristo. Nem a coroa de espinho poderia nos ajudar, pois, contrariamente ao que se pensa em geral, a coroa de espinhos também não era excepcional. Então tentamos ir um pouco mais longe, e então encontramos a última ceia. A partir daquele momento, não abandonamos mais a figura do Cristo. Era o ano 36 de nossa era, e as cenas foram captadas de 12 a 14 de janeiro de 1956. Vimos tudo: a agonia, o Jardim das Oliveiras, a traição de Judas, o processo, o Calvário. Jesus estava desfigurado quando foi levado a Pilatos. Nós vimos a subida do Calvário, o caminho da cruz. Mas a piedade medieval deformou um pouco, acrescentando alguns episódios ao acontecimento. O Cristo jamais caiu. Aliás, ele não carregava toda a cruz. Ela lhe seria muito pesada. Ele só carregava a trava horizontal, amarrada a seus ombros. Seus pés estavam atados uns de outros, 2 condenados que foram crucificados ao seu lado. Ele estava muito desfigurado, repete o padre Ernest. A flagelação havia arrancado pedaços da carne. Podia ver até os seus ossos algumas vezes, mas como segundo a lei romana, o condenado devia chegar vivo ao local de sua execução, os soldados requisitaram Simeão, o sirineu. Também vimos essa cena como é narrada no Evangelho. Mas também nesse episódio, a piedade gerou algumas interpretações. Antigamente líamos textos lindos, que faziam com que desejássemos estar no lugar de Simeão. Sentíamos interiormente vontade de, como ele, ajudar o Cristo a carregar sua cruz. Mas vimos naquela ocasião que Simeão não demonstrou qualquer disposição para aquela tarefa. Ele foi obrigado a cumpri-la. O episódio de Verônica, pergunta o padre Brin, enxugando o rosto do Cristo, foi visto pelos senhores? Não. Não houve esse episódio. E, aliás, o senhor sabe, essa passagem também não está nos evangelhos. E o padre Ernest prosseguiu naquela história fantástica. Chegando ao Calvário, Cristo olhou para todos aqueles que o cercavam e que o insultavam. E repetiu-se a mesma cena ocorrida no Jardim das Oliveiras. Todos caíram ao chão. Judeus, gregos e romanos. Apenas Maria, João e 2 outras Marias permaneceram de pé. Ao pé da cruz, nem Maria, sua mãe, nem São João choravam. Apenas choravam as 2 outras Marias. Aí também, o Stabat Mater não está correto. Maria não estava lacrimosa. Algumas palavras ditas não estão mencionadas nos evangelhos. Por exemplo, em determinado momento Cristo disse: esta é a vossa hora. Quando estava na cruz também disse: agora que sou exaltado, atrairei todos para mim. As 7 palavras de Cristo na cruz relatadas pelos evangelhos são quase exatas. Cada vez que falava, olhava em torno de si e todos se calavam. Seu rosto era de dor, mas sempre nobre, hierático. Por vezes o texto do evangelho foi nos mostrado de forma um pouco mais completa. Em outros momentos, a atitude de Cristo tornava mais claro o seu sentido, quando ele disse: tenho sede. Por exemplo, os judeus não compreenderam bem. Ele falava de sede espiritual, pois essas palavras foram ditas depois, logo quando ele repetiu: atrairei todos para mim. Ele falava da sede que sentia de nossas almas. Da mesma forma, quando ele disse ao bom ladrão: hoje comigo tu estarás no paraíso. Compreendi, quando olhava aquela cena no cronovisor, que o paraíso era ele próprio.
após as célebres palavras: mãe, aqui está teu filho, e filho, aqui está tua mãe, ele acrescentou, dirigindo-se a São João: e os outros, onde estão os outros? Por que me abandonaram? Eu não acho, acrescentou o Padre Ernetti, que o Cristo tinha morrido por asfixia. O cronovisor não mostrou isso, como pensam muitos médicos. Nós vimos que ele se manteve ereto até o último momento. Então foi minha vez de ficar calado por alguns instantes. Diz o Padre Brim. Depois voltou minha curiosidade. E a ressurreição? Os senhores viram também a ressurreição? Sim, é difícil descrevê-la. Era como uma silhueta, uma forma através de uma fina lâmina de alabastro, iluminado ou como um cristal. Vimos pouco a pouco toda a vida do Cristo, as aparições após sua ressurreição. Era como um filme? Pergunta o Padre Brini. Não, de forma alguma. Era em 3 dimensões, como hologramas, com movimento e som, mas sem cor. Talvez hoje conseguíssemos refazer tudo com as suas cores. Resta algum sinal de tudo isso? Repare que revelação interessante. Sim, nós filmamos tudo, muito embora perdendo o relevo. Evidentemente, mas era o único meio de mantermos um testemunho. Isto nos permitiu, em seguida, falar com o Papa, que era Pio XII. Estavam presentes ainda o presidente da República, o ministro da Instrução Pública e os membros da Academia Pontifícia. O Padre Brini me contou, emocionado, que o Papa Pio XII, depois que viu as cenas do cronovisor, ficou 4 dias e 4 noites sem poder dormir. E em respeito à paixão do Cristo, quando dormiu no chão por muitas vezes. O que foi feito desse aparelho? Pergunta o Padre Brini ao Padre Ernetti. Está desmontado em algum lugar seguro. Mas por qual motivo foi escondida uma tal descoberta capaz de alterar o mundo, de reanimar a fé, porque todos os lados perde a sua força? Esse aparelho pode captar todo o passado de cada um integralmente, sem exceção. Nada mais pode ser mantido em segredo. Não há mais segredo de Estado, nem segredo industrial, nem vida privada para ninguém. Um dia, captamos a preparação de um assalto. Pudemos prevenir a polícia que interveio em tempo. É uma alteração, mas é tão imensa que amedronta alguns. É a porta aberta para a mais aterradora ditadura que o mundo jamais conheceu. Terminamos concordando com todos os físicos envolvidos em desmontar o cronovisor. Mas talvez sem revelar tudo, poder-se-ia utilizá-lo para descobrir certos elementos da história da humanidade que depois poderiam ser efetivamente encontrados através de escavações. Ter-se-ia assim pelo menos uma prova da existência desse aparelho. Nós já o fizemos. O que se refere aos famosos manuscritos conhecidos como do Mar Morto. Sabemos que na população se pensa que foi um pastor que, procurando uma cabra desgarrada, entrou em uma gruta e encontrou os primeiros textos. Mas foi o cronovisor que nos permitiu indicar as outras grutas de Qumran, onde poderiam ser encontrados os outros manuscritos. Os americanos vieram até aqui, eu recebi o embaixador americano na Itália, assinamos um protocolo através do qual eles se comprometeriam em publicar esses textos, indicando qual seria sido a sua fonte. Mas nada aconteceu, eles não cumpriram a palavra, silêncio completo. O Senhor poderia dar uma ideia da estrutura dessa máquina que veio passado? Isso não levará a nada, mas posso dar-lhe um pouco de prazer sem correr grande risco. Ela era formada de 3 elementos. O primeiro bloco compreendia uma enorme quantidade de antenas para captar todas as ondas possíveis e imagináveis. Essas antenas eram feitas de liga de todos os metais. O segundo bloco era um seletor que trabalhava na velocidade da luz. Podíamos sintonizá-lo em uma espécie de circuito fechado, no qual na sala e a data e na pessoa de nossa escolha. Mediante isso, o aparelho, em seguida, acompanhava em todos os seus movimentos. Por fim, a terceira parte era simplesmente formada por um aparelho de captação de imagens, capaz de gravar imagens de sons obtidos. E os senhores pensam em utilizar essas fantásticas possibilidades dessa descoberta para explorar o universo? O rosto do Padre Ernetti iluminou-se, parecia visivelmente interessado. Confessou-me não haver
ter muitas pesquisas, possibilidades dessa hipótese, devido ao fato de ele argumentar que se esse cronovisor cair na mão de pessoas inescrupulosas, poderia trazer mais mal à humanidade do que bem. Saí do monastério assombrado, relata o padre Brini, transtornado. Teria eu sonhado, ou o sonho teria sido do padre Ernest? Voltei a encontrá-lo várias vezes. Tudo o que foi dito aqui foi me repetido por ele, às vezes com mais detalhes, com algumas precisões, todas as respostas às minhas perguntas. E então, trata-se de um homem de fé que não mentira. Discutimos muitos outros temas estritamente religiosos. Ele é verdadeiramente um homem de Deus, se isso existir. Ele é também um homem de ciência e não estava sozinho. Ele não inventou seguramente toda essa história. Ele não é um mitômano. Aliás, é bem que se diga que essa descoberta corresponde às famosas crônicas akáshicas da tradição oriental e que por certos médios particularmente dotados podem perceber através da psicometria tocando objetos. São indícios de que a ideia não é absurda. Sei de que alguns anos para cá o padre Ernest tornou-se bem reticente quando se fala do cronovisor. Não que tenha renegado, mas reconhece que a humanidade não está suficientemente evoluída para suportar tal acontecimento. Entretanto, revelar ao menos parcialmente uma parte de toda essa história, sobretudo no tocante à vida de Cristo, serviria para eliminar radicalmente algumas interpretações reducionistas, seria calar a boca de muitos charlatões que dizem ter visto a verdadeira vida de Cristo em suas viagens astrais, ou ter percebido revelações através da escrita automática, fenômenos nos quais acredito, mas onde se pode provocar ilusões ou onde podemos nos iludir. Quando Cristo vivia nessa terra, o laser não existia. Essas imagens e esses sons, então, fixavam-se por outro meio, mas se ele o quisesse impedir de tê-lo feito, teria impedido. Porque ele permitiu que esses sinais de sua vida e da sua paixão pudessem um dia ser recebidos. Acho que é o momento de falar a respeito. Espero que o Padre Ernest me perdoe. Não tenhamos dúvida que é um relato espetacular. Vocês devem pegar esse livro e ler de primeira mão. Está lá ainda, ou chegaram hoje de avião, o restante dos livros que faltavam. Vejam que é uma história fascinante e reconta algumas passagens do Cristo e mostra que o Evangelho não está tudo certinho como pensam que estão. Então o que é que a gente vai perceber em tudo isso? Como é que nós ficamos diante da Bíblia? Como ficamos diante desses relatos todos? O Espiritismo tem que estar conforme a ciência. Se esse aparelho existe e foi capaz de demonstrar isso, isso é uma verdade existencial que nós temos que admitir. Algumas pessoas até se sentem meio perdidas depois que a gente faz essas abordagens sobre a Bíblia, dizem assim, onde é que eu vou me segurar? Se está tudo ruim, se não tem nada que sirva. Porque se Jesus não escreveu nada, tudo que escreveram foi o que disseram que ele disse, e muitos anos depois, alguns não o conheceram. E vocês imaginem que as pessoas às vezes fazem divisões fantásticas, sem ter convicções exatamente do que é que o Cristo fez, disse ou ensinou. Mas em verdade nós temos que conceber uma coisa muito simples. A Bíblia é um livro sem valor? Não. A Bíblia é um livro sagrado? Não. A Bíblia foi escrita por Deus? Não. Foi inspirada por Deus? Não. Foi escrita por homens, inspirada por espíritos, alguns até inferiores, outros superiores. Tem muito a ver com a época, mas não tantas atrocidades. Deus, sendo amor, não podia ter ensinado tantas matanças. Por mais atrasado que seja um povo, não se justifica tantas atrocidades. No Novo Testamento tem muitas passagens também que são confusas. Mas resta muita coisa útil. Vocês vejam que pelo cronovisor tem coisas que são exatas, quase exatas. Há textos que podem ser reconstituídos. E nós temos hoje que ter uma ideia muito clara sobre a Bíblia. Muito clara. A Bíblia é o livro sagrado dos ocidentais. O Alcorão dos muçulmanos. Tem também o livro sagrado dos budistas. O Tripitaka dos budistas. Tem o livro sagrado dos indianos. O Mahabharata, os Upanishads. Do Mahabharata temos aquele livro espetacular que é o Bhagavad Gita. É um dos capítulos do Mahabharata, a maior canção escrita
o maior livro de todo o tempo, é uma pilha de mais ou menos 1,5 metro de altura, o Mahabharata. Um dos capítulos do Mahabharata é o Bhagavad Gita, a canção do Senhor, um livro portentoso e belo. Eles seguem isso, é a Bíblia deles. O Alcorão é a Bíblia dos muçulmanos. E os muçulmanos hoje já passaram os cristãos em número. Os cristãos estão em 3º lugar. E a primeira maior religião do mundo são os budistas, que também não seguem nossa Bíblia. O Jesus dos budistas é Buda, o Jesus dos hindus é Krishna, o Jesus dos muçulmanos é Maomé. Aliás, tem até a história de um pastor protestante que chegou lá na Índia e cruzou com um templo budista. De gravata, paletó, com a Bíblia debaixo do braço, ele viu aquele templo imenso, ele olhou um devoto de Buda e disse: você conhece Jesus Cristo? Ele disse: olha, ele não frequenta aqui o nosso templo não. Mas aí na frente tem um bairro de novatos, o senhor pode pedir informação, quem sabe ele não mora por perto. Se nós chegarmos aqui nessas filiais da Universal do Reino de Deus e perguntar a um daqueles discípulos do pastor: você conhece Siddhartha Gautama e Buda? Ele vai dizer: ele não frequenta aqui nossa igreja não. Vai ser a mesma coisa, gente. O que nós temos que entender é que todos os livros sagrados de todas as religiões hoje são passíveis de interpretações, modificações e atualizações. Dizemos isso sem o menor receio. Todos esses livros foram desfigurados pelas passagens, pelo tempo, pelas conveniências religiosas, pelos processos políticos de adaptação com os povos, por interesses pessoais, financeiros, históricos, institucionais. Todos os livros sagrados, não é só a Bíblia não, todos, o Alcorão, o livro dos budistas, os livros dos hindus, todos os livros sofreram as mesmas deformações em todos os lugares, porque os homens são os mesmos em qualquer lugar do planeta. Os seus comportamentos são exatamente iguais. Agora tem uma coisa que nós temos que convir. Buda ascendeu na Índia 600 anos antes do Cristo. Ensinou coisas notáveis, como o Cristo ensinou. Krishna ascendeu quase 2000 anos antes do Cristo. Falou da reencarnação de forma majestosa, com uma beleza inconfundível, como eu não vi ainda algum espírito dizer, como Krishna disse. A história de Krishna é muito semelhante com a do Cristo. Maria foi fecundada pelo Espírito Santo. Era uma virgem. A mãe de Krishna também uma virgem. Só que ela foi fecundada por um raio de sol. O rei mandou matar todas as crianças para tentar alcançar a cabeça do Cristo Messias. Na época de Krishna foi mandado assassinar todas as crianças para alcançar a cabeça de Krishna. Jesus nasceu na manjedoura. Outra história que é da carochinha, que não é bem na manjedoura. Os 3 reis magos, ninguém nunca viu essa passagem no Evangelho. São muitas coisas que estão na invencionice do povo. Mas Krishna também nasceu numa palhoça. Jesus fez o sermão da montanha, disse coisas belíssimas. Krishna também fez um sermão que é uma poesia espetacular. Sede como o sândalo que perfuma o machado que o golpeia. O machado amolado vai e tira um pedaço do sândalo, e a reação do sândalo: deixa o machado perfumado. Jesus disse: quando alguém te bater a face, dai a outra. Perdoai vossos inimigos. Amai aqueles que vos odeiam. As mesmas coisas. Na verdade, Deus precisou falar aos povos em diferentes épocas, em diferentes culturas, com as diferentes etnias, e enviou os seus emissários. Porque a mensagem de Jesus não teria ressonância na Índia, a mensagem de Buda não teria ressonância no Ocidente, a mensagem de Maomé não teria ressonância aqui, como a do Cristo lá talvez não funcionasse entre os muçulmanos. A cultura era outra. Jesus foi um psicólogo do seu tempo, todas as suas parábolas eram parábolas agrárias, condizentes com a cultura do povo. Por que Jesus não fez a parábola da bicicleta? Porque não existia bicicleta. Era a parábola do bom samaritano, a parábola da noite de núpcias. Eram coisas alcançáveis. A parábola da figueira, que é outra bobagem tremenda, que a gente não tem interpretação para aquilo. Pode ter sido um texto mal escrito, mal relatado. É relatado por Lucas.
Que Jesus estava com fome, pediu a figueira para dar figa, a figueira não deu, Jesus amaldiçoou a figueira. E a figueira secou. Será que Jesus tinha feito isso mesmo? Será que foi assim como está escrito? Então são muitas coisas, interpelações, algumas frases fortes. Jesus dizer, não julgueis para não seres julgados. Coitados dos juízes e dos advogados, estão todos no fogo do inferno. E quem é aqui que não julga? Sem julgamento não tem evolução. Você julga até a escola que seu filho deve estudar, julga o amigo que ele deve ter, até a mulher quando vai na feira, julga até o tomate se está maduro, se está verde para botar no saco. Todo mundo julga. O Cristo poderia ter dito, não condeneis para não serdes condenados. Isso sim, mas não julgar, porque ele também julgou. Se devia reagir ou não, se carregava ou não a cruz, se perdoava ou não perdoava. Isso é um julgamento. Julgamento é uma posição, tomar uma atitude. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus não poderia ter dito isso, porque ele sendo um espírito avançado, ele sabia que muita gente tinha ido ao Pai antes dele. Principalmente Buda e Krishna levou muita gente. Se não levou, foi eles próprios. Talvez o Cristo tenha dito, eu sou o caminho da verdade e da vida. Porque ele não era a verdade e a vida. Muitos vão ao Pai através de mim. Mas aí a turma que quer fazer dele Deus, achou que ele era a única coisa e o único caminho para ir. Sendo ele um espírito excelso, não poderia desconhecer a evolução dos outros que passaram por aqui. Os milagres do Cristo, as coisas que ele fez, tudo aquilo foi interpretado por homens que não tinham alcance das suas verdades. Vejam um exemplo simples, os apóstolos todos não compreenderam a grandeza dele. No dia da crucificação, quase ninguém foi lá, só estava João. O Judas era tão rude, coitado, que achou que entregando Jesus ia implantar o reino dele na terra, ia tomar o poder, porque Jesus dizia que era um rei, tinha um reinado. Aquele beijo não foi da traição, foi o beijo da fidelidade. O Judas, quando olhou para ele, estava conspirando uma grande ação política. Ele queria que o Cristo tomasse o poder e mostrasse que era o chefe. E quando ele estava na ceia, o Cristo olha para ele e diz, vai filho, fazes o que tem de fazer e faze logo. Ele disse, pronto, sou eu escolhido, tenho que ir lá. Ele achou que entregando resolvia o problema. Deram as moedas a Judas. Ele aceitou aquilo por decorrência. Mas quando ele viu a bobagem que fez, quando o Cristo anunciou, meu reino não é desse mundo, ele arrependeu-se de tal forma que se matou. Se suicidou, era um fraco, coitado. Não entendeu a grandeza do Cristo. Aí todo mundo aqui hoje faz a festa de Judas, sábado de aleluia, queima o Judas, ninguém bota o nome de um filho Judas. A gente vê Tiago, Mateus, mas ninguém bota Judas. E o Judas foi um espírito grande. Tanto é que ele teve aquele... É claro que não se justifica o suicídio, jamais. Mas foi uma atitude que demonstrou que ele se equivocou. Ele não teve uma outra saída na sua ingenuidade espiritual, a não ser buscar o suicídio. Hoje, o pessoal que queima Judas, e está assim de gente, só porque ele recebeu umas moedas, está assim de gente que vende Jesus a grosso, a retalho, atacado e a varejo, e muito menos se arrepende. O espírito de Judas que se apiede de muita gente que critica ele. Por outro lado, nós vamos encontrar uma série de questões que nós temos que raciocinar. Eu sei que meu tempo está vencido, mas eu tenho um intervalo e depois temos o debate. Eu vou fazer com que vocês esperem um pouquinho para eu concluir minha ideia, senão eu não vou fechar o leque que abrir. Espero a compreensão da mesa e a compreensão da plateia. Mas vejamos bem, como fica o espiritismo diante da Bíblia? Qual é a postura do espírita para a Bíblia? A primeira coisa que nós temos que entender é que esse livro sagrado é só para uma parte do Ocidente. Os budistas têm o dobro de adeptos dos cristãos. Não consideram a nossa Bíblia melhor do que os ensinamentos dele. Os hindus não consideram nossos evangelhos melhor do que o Mahabharata, do que os Upanishads, do que o conteúdo deles. E para eles, nosso livro veio depois. Eles disseram primeiro. Jesus lá, eu tive na Índia 3 vezes, é considerado no máximo um santo. No máximo é considerado um santo.
A Índia inteira é hindu, 750 milhões de hindus. Os budistas têm o dobro dos cristãos, os muçulmanos já passaram os cristãos. Então vocês vejam que a coisa deve ser, nós temos que ter uma visão holística de tudo isso. Vamos ver a coisa, vamos fazer de conta que somos espíritos, porque somos realmente. Mas na hora de acreditar, a gente quer acreditar como espírita. Espírita tem que ter a visão do espírito que é, não do espírita que está sendo. Então vamos ver a coisa a nível de espírito. Vamos raciocinar com a ideia mais ampla. Vamos pensar a nível planetário. Tudo que existe na Terra existe por uma necessidade e preenche uma finalidade. Esses líderes religiosos também não escreveram nada, nem Buda, nem Krishna, nem Maomé. Escreveram por eles. Aconteceu o que aconteceu com Cristo, as deformações todas. Vocês vejam aqui os nossos santos. Todo santo da gente tem coroa. Já viu Nossa Senhora da Conceição da Praia como é cheia de manto, coroa, bastão na mão, tudo? Porque aquele era o símbolo do reis e dos poderosos. E os santos todos eram associados ao poder. Por isso todo santo tem coroa. Lá na China o Buda é gordo. Na Índia o Buda é magro. Por quê? Porque na China os reis eram poderosos. Eles não faziam nada e eram preguiçosos e indolentes. O que é que faziam os budistas? Da dinastia chinesa? Tudo era gordo, obeso. Então para Buda ser Buda, o Deus de todos tinha que ser conforme eram os reis. Então engordaram o Buda chinês. Fizeram o que a gente fez com os santos. Aqui o símbolo da referência do rei era a coroa, botaram a coroa e o poder em todos os santos, aquelas vestes todas cheias de grandezas. Os homens são os mesmos em todos os lugares. As deformações do cristianismo também aconteceu em todas as religiões. Aqui você tem a Igreja Católica Apostólica Romana, tem a Igreja Anglicana, tem a Igreja de Copa, tem os protestantes com mais de 130 divisões. Ainda tem o Evangelho Quadrangular, o Testemunha de Jeová, tem o Cristão Maranata, tem até uns nomes engraçados. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, do primeiro dia não serve. Aí o que ocorre? No budismo também teve muitas divisões, ainda tem até hoje. No hinduísmo tem muitas divisões, no muçulmanismo, os muçulmanos são divididos. Tem os sikhs, que é a mistura do hinduísmo com o muçulmano, eles são fanáticos. O partido Sikh que assassinou Mahatma Gandhi, a grande alma do nosso século. As religiões, todas elas são as mesmas, nas suas atitudes e comportamentos, porque elas viraram instituições. Os grandes líderes não pregou religião nenhuma, nem Buda, nem Krishna, nem Cristo, nem Maomé. Eles ensinaram religiosidade. O homem é que não entendeu e quis fazer religião da religiosidade. Mas e o espiritismo? Voltemos ao nosso espiritismo. A primeira coisa que o espírita tem que tirar da cabeça é que o espiritismo não se fundamenta na Bíblia. O espiritismo não se fundamenta nas escrituras sagradas. Isso é uma coisa muito clara. E o que é incrível é que 90% dos espíritas não se comportam dessa forma, porque no Brasil o espiritismo quase que perdeu sua identidade, porque a maioria dos brasileiros quer fazer o espiritismo segundo o Evangelho. E o espiritismo é a única doutrina cristã que tem o Evangelho segundo os seus postulados. Não é o espiritismo que é segundo o Evangelho é que tem que ser segundo o espiritismo. Vejamos uma coisa muito simples. A concepção espírita é superior à concepção dos evangelhos. Por quê? Porque os evangelhos não explicam o espiritismo. O espiritismo é quem explica os evangelhos. A diferença fundamental é essa. Todas as religiões estão fundamentadas na Bíblia, o espiritismo não. Quando Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, a doutrina se inaugurou na Terra, onde estavam os evangelhos, onde estava a religião. Segundo livro, Livro dos Médiuns, onde estava a religião, onde estava o evangelho. Terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente quer fazer dele o único. Uma coisa simples de ser vista. Repare que frase poderosa do Espírito Emmanuel. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Se é redivivo é porque estava na agonia, estava na UTI da história para morrer.
O Espiritismo veio e reviveu. Qual é a tarefa do Espiritismo? Ressuscitar as ideias de Jesus na mentalidade contemporânea do povo. Sem igrejismo, sem ritual, sem hierarquia, sem símbolo, sem altar, sem pieguismo, sem cerimônias, sem paramentos. Uma religião livre, uma religião natural, a ligação do homem com o Criador, como Cristo pregava. O que o Cristo ensinou? Leis e leis. Leis, ensinamentos espirituais. O que os Espíritos estão ensinando? Leis e leis, ensinamentos espirituais. Por que a gente tem que fazer do Espiritismo um partido de crença, uma religião a mais? O Espiritismo é a religião, não uma religião a mais. A percepção é também muito clara. O que é o Evangelho, gente? Quando Cristo voltou e disse, ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas, não tinha nenhum livro escrito. Porque Mateus escreveu muito tempo depois, João saiu com o Evangelho com 60 anos, e Lucas e Marcos não conhecia que Evangelho era esse que ele mandou pregar. A palavra Evangelho vem do termo grego que significa Evangelium, que era do termo do hebraico antigo, Evangelium, que significa boa nova, boa notícia. Ele mandou que as pessoas fossem pregar aquele conhecimento que ele trouxe, que tinha mundo espiritual, que nós éramos eternos, que existia lei de causa e efeito, que o homem tinha que conquistar as virtudes, que existia espíritos, que tinha reencarnação, que tinha tudo isso. Era essa a boa nova. Aí todo mundo pensa que o Evangelho é o livro, que é os versículos de Mateus que o homem botou 14, 27, 13, 25, não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto, e decoreba aquilo tudo. Isso não leva a nada. Se estudar esse Evangelho bíblico que está aí e resolvesse o problema da terra, os protestantes já tinham iluminado os homens. Porque eles sabem o Evangelho de cor e salteado. O que é que esse Evangelho escrito deu? Guerra santa, 500 anos de inquisição, intolerância religiosa, divisões, partidarismo de todos os níveis. O Espiritismo não tem que fazer esse Evangelho, tem que fazer o outro, aquele que o Cristo mandou, a boa nova. E nós espíritas às vezes queremos fazer o do Espiritismo uma versão bíblica. Todo espírita lê mais Bíblia do que Espiritismo. Todo mundo assim fica assim com aquela ideia religiosa de que tem que estar tudo ali certinho na Bíblia. Não pode ser contraditório. Não, a Bíblia é cheia de contradições e de erros. Se nós não colocarmos os princípios espíritas dentro da Bíblia, ela é um repositório de incongruências. Vocês vejam que Kardec não pôde nem usar tudo, só pegou a parte moral para os espíritos interpretarem dos ensinamentos do Cristo, porque as outras já estavam tão deformadas que não tinha mais jeito. Ele até divide isso, explica no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquelas ideias que os espíritos trouxeram de lá do além, o que o Cristo quis dizer com aquelas passagens? É isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Onde é que estava o Evangelho no livro dos Espíritos? No conhecimento que os Espíritos traziam, nas leis espirituais que eles diziam que existiam, na realidade espiritual que nos aguarda. Isso tudo era a boa nova que estava sendo esquecida. Por isso ele disse que viria o Consolador, que ele prometeria o Consolador, o Espírito Verdade, que ele não podia dizer tudo naquele tempo. Anunciou isso em João e os Espíritos vieram. Então nós temos que ter uma consciência mais doutrinária, mais viva, para perceber que a concepção espírita é superior à concepção do Evangelho, que o Espiritismo não se fundamenta nas Escrituras Sagradas. E onde é que o Espiritismo se fundamenta se não for nas Escrituras? Nas leis da natureza. Os seus princípios são leis naturais, são leis, as mesmas leis que Jesus se baseou para ensinar as verdades eternas. Reencarnação é lei da natureza. Existência e imortalidade da alma, lei da natureza. Determinismo e livre-arbítrio, causa e efeito, lei da natureza. Deus, lei da natureza. Perispírito, corpo espiritual, lei da natureza. Comunicabilidade dos espíritos, mediunidade, lei da natureza. Evolução, lei da natureza. Pluralidade dos mundos habitados, lei da natureza. Esses são seus princípios básicos que jamais serão mudados ou ultrapassados. Isso sim nunca será ultrapassado, porque são leis, as leis de Deus são imutáveis. Agora, como o homem entende essas leis, muda todo dia. Eu sei que a minha abordagem de ontem, na proposta de fazer o Livro dos Espíritos número 2, irritou algumas pessoas. Eu queria dizer que isso não é heresia. A gente pode fazer um Livro dos Espíritos número 2 de século em século, para entender melhor a lei da natureza que os Espíritos tentaram dizer ao homem do passado que não tinha inteligência de hoje.
século em século a gente faz o volume 2, volume 3, volume 4, volume 5. E vai tirando dos espíritos explicações para o cérebro humano que evolui, tudo cresce, tudo muda. O que tem de erro nisso? As pessoas às vezes estão tão bitoladas, reduzidas na sua circunscrição mental, que acham que a gente está falando bobagem. Bobagem está sendo a pessoa que não entende isso. Então, dentro dessa concepção, o que os espíritos querem? Que o homem se espiritualize, que essas leis cheguem à terra. Isso é o Evangelho do Cristo. Por isso o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Em espírito e verdade, a doutrina espírita trouxe isso de volta. Tirou aquele Jesus da cruz, aquele Cristo morto que todo mundo adora, e botou do lado da gente para caminhar como ele fazia com os apóstolos, nas nossas atitudes, nas nossas ações. É desse Cristo, não é aquele Cristo fraco, humilhado, que muita gente cultua. Cristo foi um estoico, foi um valente. Muito mais do que Gandhi foi, matando os outros desejos de matar, ensinou amando, preferiu morrer, mas não conniviu com o que queria que ele fizesse, não renunciou aos seus ideais. Agora, o que fazemos às vezes hoje? Todo mundo põe a Bíblia e acha que o Espiritismo tem que estar ali dentro. Não, o Espiritismo é que tem que tirar as palavras do Cristo dali que estão mortas nas letras, nas interpretações caducas que os séculos deixaram, na poeira do tempo, no reducionismo mental das pessoas que escreveram ou traduziram os textos. A voz dos espíritos, diz ele, os espíritos a Kardec, a primeira revelação veio pela cabeça de um homem que foi Moisés, a segunda foi pelo Cristo, a terceira não pertence a um homem. A terceira revelação está na voz dos espíritos. São eles, os próprios elementos da natureza, os seres reais do além, que vêm falar do que o Cristo disse no passado e o homem do aquém não entendia. É a boa nova de novo. O que é o Espiritismo na Terra? Um conhecimento novo. Uma tecnologia de inteligência para melhorar a qualidade de vida de milhares de pessoas que pisam aqui no chão do planeta. E às vezes a gente transforma o Espiritismo num partido de crença. Muito pelo contrário, o Espiritismo é um agente transformador. Veio para mudar o mundo. Nós poderíamos fazer com o Espiritismo o maior movimento cultural da Terra. O Espiritismo é uma doutrina de gigantes, mas está no ombro de muitos pigmeus. Tem um incêndio para ser feito de iluminação de consciência. Está todo mundo segurando a luz de uma vela. Com tanta escuridão e ignorância na Terra. Portanto, a gente precisa, de certa forma, acordar e sair desse atavismo religioso que o passado nos prende. São 16 séculos de catolicismo. Em nossos arquétipos espirituais, em nossas recordações do passado. Temos que abrir a nossa mente e perceber que os espíritos estão conclamando, estão chamando, já chegou a hora. Nós temos que sair da nossa zona de conforto e avançar um pouco mais, construindo espaço de espiritualidade na Terra. O Cristo precisa de nós para o trabalho dele ser feito, dos nossos braços, das nossas ações, da nossa vontade. A gente entrega ao mundo espiritual a tarefa que pertence a nós, os centros espíritas vazios e a gente confortado, não, está cheio de desencarnado, bobagem. O Espiritismo veio para os vivos da Terra. Dos desencarnados cuida dos desencarnados. Temos que criar métodos pedagógicos para ensinar essas verdades às pessoas, melhorar as condições de ensino, transformar a concepção do pensamento espírita em conhecimento, não em crença. Para que o Espiritismo saia dos limites onde ele está emparedado e cresça conforme a sua missão, a sua destinação para a qual veio à Terra. Nessa abordagem que estamos fazendo do Espiritismo, a Bíblia e as religiões, temos que entender que o Espiritismo não é uma religião como as pessoas pensam. Kardec falou isso no discurso. É uma religião completamente diferente das outras. E se é como a pessoa imagina, é melhor que ele pense que não seja. Não há nenhum erro na pessoa que não sabe qual é a concepção da religião espírita, achar que o Espiritismo não é essa religião. A religião no Espiritismo é o porto de chegada, é para onde tudo se dirige, não é a base. A base é a razão, a lógica, as leis da natureza. Isso só é alcançada pela visão da ciência. Mas uma ciência espiritualizada, porque o Espiritismo é a ciência do espírito, a ciência da alma. A ciência que traz de perto a espiritualidade para a nossa percepção sensorial, para a nossa interpretação mental. Então o Espiritismo veio resgatar ainda a grande parte do Evangelho que não foi sacrificada. E a obra do Cristo é complementada pela voz dos Espíritos. Então não temos nenhum receio em falar das coisas da Bíblia como nós falamos. E não temos que ter receio de dizer que o Espiritismo não se fundamenta nas Escrituras. Claro que lá tem muitas coisas que confirmam o Espiritismo, mas o Espiritismo não nasceu da Bíblia, não nasceu do conflito, do choque de religiões.
Foi o próprio fenômeno da natureza que se fez sentir aos olhos de pesquisadores que sentiram e interpretaram com ele, com a luz da verdade do qual ele realmente é. O que é que Buda, Cristo, todos esses seres fizeram? Ensinaram as mesmas verdades que os espíritos ensinam. O espírita tem que ler o livro de todas as religiões, para ter uma visão holística do mundo, para ter uma visão mais ampla, até mesmo para quem faz conferência não ficar só com esse discurso de pastor, enclausurado naquela abordagem de moralista. O espiritismo é uma doutrina moralizante que transcende as fronteiras. Sai Baba tem uma frase soberba que diz: é muito bom que você nasça numa igreja, mas não é muito bom que você morra nela, porque prova que você não passou da igreja que nasceu. O homem tem que alcançar um nível de fé transcendente, onde igreja nenhuma mais importe. Essa que é a verdadeira fé, que transcende os templos, as fronteiras, que transcende as opiniões. É uma fé transcendental, que está legitimada na razão. Olha a ideia de Kardec: a fé verdadeira é aquela que enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade. Ele estava botando a crença atrás da convicção, porque espírita não é homem de fé, o espírita é homem de convicção. Quem tem fé acredita, quem tem convicção sabe. A fé se apoia na crença, a convicção na certeza. E nem sempre quem acredita sabe, porque a fé está toda baseada na crença, a convicção na certeza. Então nós temos que ter uma visão mais clara dessa coisa do Evangelho. E divulgar Espiritismo é fazer Evangelho vivo na rua. Falar de Espiritismo é trazer a boa nova para os tempos do século XX, entrada do século XXI. Não estamos falando de nenhuma heresia. Isso é a mais lúcida concepção que o Espiritismo dá a gente. Se tem alguém que me ensinou isso, a culpa não é minha. Eu aprendi isso lendo Allan Kardec, então vocês têm que culpar ele se eu estiver errado. Principalmente os que não concordam comigo. Não quem mandou ele me ensinar essas coisas. Foi lendo ele que aprendi a pensar assim. Eu não aprendi isso sozinho, eu não pensava assim antes. Foi ele que foi entortando a minha cabeça. Então, se a minha cabeça está torta, a culpa é dele. Agora, para encerrar nossa conferência, eu vou lembrar aqui um texto de Gibran, Carlinhos Gibran, que ele diz: as religiões são como vidraças. E do lado de fora da vidraça está a realidade. E você que está na qualquer religião, você está sempre vendo a realidade por a vidraça que te mostra. Só que tem vidraças que são de vidro fumê. São vidraças outras que são de vidro martelado, distorce até a realidade. E tem vidraças que são de vidro cristalino. O Espiritismo é uma vidraça, além de ser de vidro cristalino, muito fácil da gente passar para o outro lado. Ninguém ama o que não conhece. E o Espiritismo é tão fantástico que quanto mais a gente vai indo, ele vem vindo ao nosso encontro. É a doutrina do conhecimento, não tenhamos dúvida. É a concepção mais impressionante dos últimos tempos a respeito do homem, do universo, da vida, das coisas, das formas, das atitudes. E quanto mais a gente estuda o Espiritismo, mais Jesus fica perto da gente. Quanto mais a gente estuda esse Evangelho das letras, Jesus fica longe da gente. Porque a gente fica nos números, nas letras, nas interpretações. E o Cristo, ele está assim muito mais perto dessa realidade do que longe. A gente é que às vezes se distancia da própria realidade que está em nós. Da posição hoje que nós estamos, para discutir Espiritismo, Bíblia, religiões, que é um tema que eu considero fascinante e que hoje tem assim sido motivo de grandes discussões, até por parte de pessoas ligadas à área do comportamento humano, de uma forma muito generalizada. Eu tenho certeza absoluta que quando nós espíritas conhecermos verdadeiramente essa função e significado, esse sentido do pensamento espírita como síntese de conhecimento humano, nós faremos com que o Espiritismo se torne tão conhecido, tão rapidamente, em uma velocidade que nós nem mesmo imaginamos. Porque Kardec fazia uma previsão, que os princípios espíritas são tão excepcionais e estão tão na natureza, que um dia ele alcançaria a universalidade do conhecimento humano.
O que a gente está assistindo nesse final de século? A reencarnação tocada por biólogos, por psiquiatras, por psicólogos. A imortalidade sendo descortinada por físicos. A comunicação dos espíritos nos aparelhos eletrônicos, na transcomunicação instrumental. A lei de causa e efeito sendo abordada pelos físicos quânticos. As percepções mediúnicas sendo hoje estudadas em laboratório. A participação dos espíritos sendo assuntos hoje até de teses em universidades. São os princípios espíritas que estão se fazendo sentir ao crescimento e à maturidade do ser humano. Um dia, quando nós estivermos lá adiante, nós vamos ver quanto tempo nós perdemos em torno das religiões dentro das vidraças. A realidade que estava do outro lado e precisava ser vista foi distraída pela interpretação do reflexo da própria vidraça. Acreditamos que o esforço dos espíritos para trazer a doutrina à Terra, aí eu fico até impressionado com isso, como é que eles não param de trazer informações. É para que o homem alcance isso, que nós precisamos de religiosidade, não de religião, essa religião culto sacerdotal que está aí no mundo. E o terceiro milênio, que todo mundo fala, pensa, descortina, tal, de uma só religião com um só pastor. Ora, se tem pastor já não serve tanto. Porque para ter pastor tem que ter rebanho. E todo rebanho segue a mente do pastor. Eu acho que o pensamento transcendeu e a pessoa reduziu o que ele significava. Nós teremos no futuro uma única religião na Terra, sem precisar dividir, sem precisar igreja, sem precisar templo, sem precisar ideias nem nomes. Só precisa a religião do amor e essa é transcendental. Eu peço desculpa pelo avançado da hora e muito obrigado a vocês.